Bom, pessoal, hoje a gente vai estar dando uma olhada no capítulo 1 do curso CCNA Introdução às Redes. Eu sou o Álvaro, instrutor da Cisco Networking Academy, e o capítulo 1 ele vai dar toda uma introdução sobre os princípios de rede, algumas informações básicas, iniciais, que a gente vai estar estudando ao longo de todo o curso CCNA aí. Então a gente pega aí um pequeno gráfico mostrando aí o avanço a partir do ano de 1995 e uma previsão até o ano de 2020. Então a gente pega aí algumas décadas, o avanço da tecnologia e das redes e o que está realmente acontecendo e o que isso pode impactar na nossa vida. Pega aí do ano de 1995 para cá, quando realmente a internet comercial passou a chegar nas nossas casas com uma consolidação maior, e aí teve uma evolução muito grande, muito rápida, quando foi introduzido a questão dos dispositivos móveis, né, do próprio telefone celular. Então a gente partiu de um princípio onde eu tinha um dispositivo fixo, onde eu tinha que ir até esse dispositivo, num desktop na minha casa, em que eu ia para lá, acessava muitas vezes por linha de escada, e evoluir para um dispositivo móvel, notebook, telefone celular, onde esse dispositivo já estava me acompanhando onde quer que eu fosse, e com a possibilidade desse dispositivo se conectar em algum ponto de internet no lugar que eu estava. E continuando essa evolução, a gente entra no conceito de internet das coisas, que a gente chama que a era dos dispositivos, né? Isso é um conceito de Evans já em 2011, onde ele diz que a partir do momento em que a quantidade de dispositivos conectados ultrapassar o número de habitantes do planeta, a gente já tem a questão da internet das coisas. E isso já é uma realidade, e a evolução para uma previsão até 2020 aproximadamente é a internet de todas as coisas. Então a tendência é que tudo esteja conectado. Provavelmente minha geladeira vai ter um endereço IP para estar conectada na internet, o meu carro já vai sair de fábrica com endereço IP, a comunidade global inteira vai estar conectada. Então é óbvio que isso está revolucionando a nossa vida, e a tendência é que não pare. Hoje a gente tem as redes apoiando a forma como que a gente aprende, no nosso exemplo aqui, claro. A rede apoiando a forma como a gente se comunica, hoje é muito comum. Videoconferência se tornou algo assim, cotidiano. Eu preciso falar com um colega meu que está longe. Pelo próprio telefone celular eu consigo startar uma videoconferência, usar algum aplicativo em que eu falo visualizando. Então a rede, ela revolucionou tudo isso. E é claro, como a gente se diverte. Jogos online, bate-papo, rede social. Então tem toda uma estrutura, toda uma gama de serviços e possibilidades que já faz parte da nossa vida. E em cima das redes, a gente tem vários tamanhos. Eu tenho redes pequenas, a minha própria casa hoje tem uma rede. Na medida em que você tem um roteador que chega a internet nele, você quer compartilhar para toda a sua casa, você tem um computador, você tem um telefone celular, você tem um notebook, e você quer que todos eles se conectem na sua internet. Então você acaba montando uma rede em casa, uma rede pequena em casa. Mesma coisa em pequenos escritórios, em pequenos negócios, e isso evolui de acordo com o tamanho da empresa. Então, à medida que eu tenho uma empresa maior, eu vou tendo uma maior necessidade de uma rede com uma característica e com equipamentos que vão estar tornando essa rede uma grande rede local, e muitas vezes ultrapassando até o conceito da rede local. E, claro, a própria internet, que é a rede no mundo inteiro. Então nós temos redes no mundo inteiro, redes locais espalhadas pelo mundo todo. Todas essas redes locais hoje, elas praticamente são conectadas, porque todas se conectam na internet. Então, bem ou mal, todas são interconectadas de alguma forma, e aí é óbvio que a gente precisa ter alguns mecanismos de segurança para poder tornar cada uma dessas redes seguras e evitar o acesso indevido. Com relação a arquiteturas de redes, né, nós temos dois tipos de arquitetura de rede. A gente pode ter rede baseada no modelo que a gente chama de cliente-servidor. Elas predominam na figura de um equipamento dedicado que vai servir a alguma aplicação, algum aplicativo, para que clientes acessem esses serviços, esses aplicativos. Os clientes são os equipamentos, os dispositivos finais, né, os computadores que a gente utiliza, que a gente manuseia, e eles vão acessar através da rede, através de uma infraestrutura de rede, algum equipamento que está provendo um serviço para a gente. Por exemplo, um servidor de arquivos, um servidor web, um servidor de e-mail, um servidor FTP. Então são as máquinas dedicadas, chamadas servidores, que ficam ali naquela rede especificamente para prover
alguma aplicação para os clientes utilizarem. Então essas são as redes que a gente chama de redes clientes-servidores. Também temos as redes ponto a ponto. Normalmente as redes ponto a ponto são redes menores, são redes onde não existe a figura de uma máquina dedicada para ser um servidor específico de alguma aplicação. Então normalmente são redes na minha casa, em pequenos escritórios, em pequenos negócios que não tem a necessidade de ter uma máquina específica para uma determinada função. Então a gente acaba montando uma rede ponto a ponto, porque a gente também tem a necessidade de compartilhar algum recurso. Então eu posso ter um determinado equipamento, onde eu tenho uma impressora só conectada a esse equipamento, eu tenho outros 4 computadores, e esses 4 computadores precisam imprimir. Então eu monto uma rede, eu conecto esses equipamentos numa rede local, numa rede ponto a ponto. Um determinado equipamento vai estar lá. Aquele equipamento que eu utilizo, a impressora está conectada nele, porém outros computadores daquela rede acessam através do meu computador essa impressora. E aí, através do meu computador, essa impressora vai estar compartilhada naquela rede para que outros computadores possam imprimir nessa impressora. Ao mesmo tempo, eu posso ter um determinado arquivo, um determinado computador que possui alguns arquivos em que os outros computadores precisam acessar também. E aí eu acesso aquela máquina que está compartilhando aquele tipo de arquivo. Então, ou seja, é uma rede pequena onde todo mundo compartilha alguma coisa. Então, todo mundo acaba sendo um cliente e um servidor ao mesmo tempo. E aí a gente chama de ponto a ponto, porque não existe a figura de uma máquina dedicada para ser o servidor. E ela é mais utilizada para algumas tarefas mais simples. Porém, a nível de desvantagem, não tem uma segurança muito forte implementada, eu não tenho uma figura de uma pessoa específica para controlar aquela rede, para administrar aquela rede, diferente de uma rede cliente-servidor, que normalmente eu tenho a figura do administrador da rede. Na rede ponto a ponto eu não tenho isso. E todos os computadores serão clientes e servidores ao mesmo tempo. E eu tenho um problema com relação à escalabilidade, ou seja, se eu precisar ficar crescendo muito essa rede de uma hora para outra, chega uma hora que ela vai começar a dar problema. Então, essas são algumas dificuldades e desvantagens das redes ponto a ponto. E normalmente em uma rede, o que a gente encontra? A gente tem alguns dispositivos, que são os equipamentos que estarão sendo utilizados ao longo daquela rede. Os dispositivos eles podem ser dispositivos finais, dispositivos intermediários ou dispositivos de infraestrutura de rede, que são os equipamentos físicos daquela rede. Eu também tenho o meio físico, que é por onde o dado vai trafegar, ou seja, é o caminho, é a parte física, o meio de transmissão por onde o dado vai estar trafegando de uma origem até um determinado destino. E eu tenho os serviços que são disponibilizados naquela rede, ou seja, eu tenho as aplicações que são disponibilizadas naquela rede, que a gente também chama de serviços. A nível de dispositivos finais, a gente pode falar que os dispositivos finais são aqueles equipamentos que a gente realmente vai estar utilizando. O laptop, o computador, alguns servidores de arquivos, as impressoras, telefones. Então todos aqueles dispositivos que estão geralmente na borda da rede, na ponta da rede, que são os dispositivos que o usuário utiliza, a gente vai estar dando essa classificação como dispositivos finais. E os dispositivos intermediários ou dispositivos de infraestrutura da rede, geralmente são aqueles equipamentos que fazem parte da interconexão dos dispositivos finais. Então, normalmente eu vou ter switches, eu vou ter pontos de acesso para rede sem fio, eu tenho roteadores, eu tenho sistema de segurança como firewalls. Então, esses são os equipamentos em que o usuário não vai ficar utilizando no dia a dia. E eles são os equipamentos que ficam ali na estrutura, na infraestrutura da rede, provendo toda a conectividade. Então a gente classifica esses dispositivos como dispositivos intermediários ou dispositivos de infraestrutura de rede. E a nível de mídia, ou seja, eu tenho um meio físico de transmissão. Esse meio físico de transmissão é por onde o meu dado trafega, por onde o meu dado vai seguir um determinado caminho. Eu posso ter um meio físico de transmissão cabeado ou através do ar. Quando eu trabalho no meio físico de transmissão utilizando cabeamento, eu tenho dois tipos de cabeamento básico, que é o cabeamento de cobre. Um exemplo é o cabeamento par trançado que a gente utiliza, que podem ter duas categorias. O cabeamento de cobre ele pode ser categoria UTP ou STP. O cabeamento UTP é o cabeamento que ele não possui blindagem, então ele não é imune à interferência eletromagnética. Já o cabeamento STP, ele é o cabeamento que possui uma malha metálica que
que provê uma certa imunidade, né, à interferência eletromagnética. A gente pode ver nessa figura aqui um exemplo onde eu tenho aqui um cabo UTP, não possui uma malha metálica em volta dos pares, e aqui eu tenho um cabo STP, ou seja, eu possuo, a gente consegue observar aqui, ele tem uma malha metálica em volta aos pares entrelaçados. Essa malha metálica ela vai prover um pouco de imunidade a alguma interferência eletromagnética. Aqui eu tenho um exemplo do cabeamento, já pronto, várias cores, e é o tipo de conector que ele vai estar utilizando. Normalmente é o conector RJ45. Abaixo, cabeamento de fibra ótica, normalmente utilizado para altas velocidades, para longas distâncias. E mais abaixo eu tenho os dispositivos que vão prover acesso à rede sem fio. Então aqui eu tenho roteadores, eu tenho pontos de acesso que permitem a transmissão pelo ar, pelo meio físico, que é o ar, através da propagação de radiofrequência, que são os dispositivos que a gente vai estar utilizando em redes sem fio. Então esses componentes fazem parte do meio de transmissão. Algumas representações dos dispositivos que a gente tem na rede. Então, dispositivos finais, eu tenho computadores, laptop, telefone, tablet. Então esses são os dispositivos finais, são dispositivos em que os usuários estarão utilizando. Os dispositivos intermediários, que são os que fazem parte da infraestrutura da rede. Normalmente o usuário não vai ficar utilizando esses dispositivos. E o próprio meio físico de transmissão, que é o meio físico da rede, onde eu tenho o meio físico sem fio, ou a parte de LAN, e o meio físico que vai fazer uma classificação aqui de WAN, né, de redes de longa distância, que às vezes podem estar utilizando tecnologias seriais. É legal olhar esses ícones, né, porque a gente vai começar a trabalhar daqui a pouco com o Packet Tracer, que é o programa da Cisco de simulação de redes, né, que a gente utiliza para os laboratórios práticos. E esses ícones aqui a gente vai estar utilizando na hora de inserir os equipamentos que a gente for trabalhar. Então é interessante começar a ter uma familiaridade com esses ícones aqui, com esses dispositivos que a gente vai estar utilizando ao longo dos exercícios práticos lá no Packet Tracer. Com relação à topologia, nós temos dois tipos de topologia, a física e a lógica. A topologia física, ela faz uma referência à infraestrutura da rede, o layout físico daquela rede, e a topologia lógica, como esses dados vão ser preparados para serem jogados no meio de transmissão. Então, basicamente, as duas topologias, física e lógica, possuem essa diferença. Dentro da topologia física, nós temos algumas topologias que são utilizadas, como a topologia em estrela, a topologia em anel, a topologia em barramento, a topologia híbrida. Então, é como que a minha rede está sendo montada fisicamente, como que esses dispositivos estão sendo conectados. Então isso é a minha topologia física. Na minha topologia lógica eu posso ter Ethernet ou token ring, ou seja, como que o dado vai ser preparado para ser jogado no meio físico de transmissão. A mais comum que a gente utiliza no dia a dia, a nível de topologia lógica, é a topologia Ethernet. Então as redes locais normalmente são redes em um determinado ambiente, então são redes menores a nível de distância geográfica, a nível de tamanho, né? Normalmente uma casa, um escritório, um prédio, uma empresa, numa determinada área geográfica. A WAN, a gente pode classificar que são redes de longa distância. Normalmente essas redes elas são interconectadas através de sistemas de telecomunicações, muitas vezes contratados. Então eu posso ter, a minha empresa tem uma filial aqui, e minha matriz está no Rio de Janeiro, e eu tenho alguma implementação que liga a rede do Rio de Janeiro com a rede que está aqui na minha filial aqui em Campos. Então isso eu tenho uma WAN, ou seja, eu tenho uma rede de longa distância. A implementação da conectividade entre a minha filial aqui e a matriz lá no Rio de Janeiro é contratada muitas vezes de empresas de telecomunicações. A empresa provê todo o enlace para mim, e eu tenho uma WAN interligando as duas unidades da empresa, digamos assim. E a própria internet. A internet é a rede das redes. Eu tenho milhões e milhões e milhões de redes conectadas pelo mundo, todas elas acessando, através de empresas de telecomunicações, a própria estrutura da internet. No final das contas, a gente consegue ver que todas elas estão interligadas de alguma forma. Existe também o conceito de intranet e extranet. A intranet é quando eu tenho uma determinada rede dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, em que dentro dessa rede eu tenho serviços e aplicações que são comuns da internet.
Então, por exemplo, eu tenho dentro da rede da minha empresa um servidor web para atender alguns setores. Eu tenho dentro da minha empresa um servidor de arquivos FTP para poder atender arquivos de alguns setores. A extranet é quando eu tenho essa intranet da minha empresa e eu coloco uma parte dela fora da minha rede, na própria internet, para que clientes, fornecedores, colaboradores acessem a minha rede a partir da internet. E a internet é a rede que conecta o mundo todo. Tecnologia de acesso à internet. Muitas vezes a gente utiliza na nossa casa linhas DSL, ou seja, eu tenho aqui uma Velox, eu tenho uma GVT, que agora é Vivo, eu tenho alguns tipos de conexões para chegar à internet na minha casa. Normalmente DSL pode ser utilizado para o usuário doméstico. Também posso ter uma internet a cabo, eu tenho conexão através de telefonia celular, 3G, 4G. Então eu tenho esse tipo de conectividade que permite a minha conexão a determinada internet. Telefonia da UAP, apesar de ser pouco comum hoje, mas ainda pode ser utilizado, que é onde eu tenho a figura do modem conectado no meu computador e através da linha telefônica eu disco para um determinado provedor e esse cara tem um equipamento lá, tem um modem lá que atende a minha ligação e estabelece uma conexão permitindo com que eu acesse a internet através de uma linha de escada. O problema da telefonia da UAP para acessar a internet é que as velocidades são muito baixas comparados aos padrões hoje. E a própria internet através de satélite. Normalmente os negócios, as empresas, elas já se conectam à internet através de linhas e de conexões com maior velocidade, maior fidelidade, maior segurança nesse tipo de conexão. Então é muito comum as empresas, as organizações, elas contratarem linhas dedicadas para que façam o estabelecimento do enlace e o acesso. Elas podem ter conexões à internet com altas velocidades e também podem utilizar a tecnologia DSL ou XDSL para poder fazer essa implementação. E também a questão do satélite. Redes convergentes, o que acontece? Hoje é uma grande tendência, tudo está se conectando na rede. Eu tenho diversos equipamentos, diversos serviços rodando, diversas aplicações sendo utilizadas. Eu posso ter equipamentos diferentes, eu posso ter tecnologias diferentes, eu posso ter inclusive até mesmo protocolos diferentes, serviços diferentes. Só que eu preciso ter uma convergência nessa rede, eu preciso que todo mundo consiga se conectar, que todo mundo consiga acessar todos esses serviços disponíveis. Então eu tenho várias redes com vários dispositivos, mas se em algum momento eu consigo fazer com que todos se conectem, com que todos conversem, com que todos troquem mensagem, aí sim eu passo a ter uma rede convergida. Então isso é uma grande tendência e é uma grande necessidade hoje. O próprio planejamento para o futuro, à medida que a gente tem uma rede, eu tenho que pensar o que eu vou estar preparando para o futuro dessa minha rede. Então, na medida que eu estou fazendo um projeto da minha rede, eu já tenho que, nesse projeto, ter uma previsão do que vai acontecer, para onde essa rede deve ir, para onde essa rede deve evoluir, para onde o meu negócio vai evoluir, e em cima disso eu tenho que planejar essa rede já para o que vai acontecer. O próprio suporte dessa arquitetura, então eu tenho que ter uma rede nesse planejamento, nessa perspectiva para onde a minha rede está indo, eu tenho que ter planejamento com relação à tolerância a falhas, então eu tenho que me preparar. Porque hoje, imagina, uma rede caiu, se a internet da nossa casa quando cai, a gente fica doido. Imagina quando a gente tem um negócio em que está sem internet, naquele momento em que precisa acessar um cliente, que um cliente precisa acessar a nossa empresa. Então eu não posso ter uma falha, eu tenho que ter medidas para evitar a questão das falhas. Eu tenho que ter escalabilidade, a minha rede ela com certeza vai crescer em algum momento. Até na nossa casa, chegou um telefone celular novo, chegou um laptop novo, chegou visita, quer acessar a internet. Então ela tem que ser uma rede que suporte a escalabilidade. Tenho que pensar na questão da qualidade do serviço, que a gente chama de QoS, ou seja, eu tenho várias aplicações rodando sobre aquela rede, eu tenho vários serviços rodando sobre aquela rede, porém em algum momento eu preciso que um determinado serviço, que uma determinada aplicação tenha prioridade sobre outra. Então eu tenho que ter esse tipo de planejamento para a implementação da qualidade do serviço. E óbvio, a segurança. A segurança é fundamental. A gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter alguma maneira de implementar a segurança naquela rede, até porque, para que não aconteçam falhas. O que é a comutação de circuito? É o momento em que eu tenho o estabelecimento de conexão entre uma origem
e um destino. No momento que esses dois vão trocar informação, acontece o estabelecimento de um circuito dedicado entre eles, e esse circuito ele fica totalmente dedicado aos dois dispositivos para que troquem informação. Então nada trafega nesse circuito a não ser os dados emitidos por esses dois dispositivos que estabeleceram aquela conexão. Então a conexão ela fica dedicada a uma comutação de circuito. O circuito é estabelecido entre os dois dispositivos e somente após esse circuito ter sido estabelecido que começa a troca da informação. Ao final, esse circuito vai ser liberado, e aí sim, quando esse circuito for liberado, outros dispositivos podem estar utilizando. Um problema da comutação de circuito é que na medida em que esse circuito foi alocado, já foi conectado, se não houver transmissão, ele fica preso, ele continua alocado, ele continua dedicado aos dispositivos, mesmo que não haja transmissão nenhuma ali. Então você tem um desperdício daquele circuito, né, daquela linha que poderia estar sendo utilizada por outras pessoas, por outros dispositivos, mas que nesse momento ninguém transmite, mas o circuito está alocado ali. Então, quando o circuito ele é alocado, ele dedica a largura de banda total do circuito para aquela transmissão. E enquanto não for desalocado, nenhum outro dispositivo pode estar utilizando ali. Redes comutadas a nível de pacotes. Então aqui a gente tem a questão da comutação de pacotes. A própria internet é baseada na comutação de pacote. O que significa? No momento da transmissão de uma origem até um destino, eu não tenho a necessidade de estabelecer um circuito, como acontece na comutação de circuito. O que vai acontecer? Os dados serão quebrados em vários pedaços. Cada um desses pedaços ele vai receber um endereço de origem, um endereço de destino, uma numeração de sequência de acordo com o tipo de protocolo que eu estiver utilizando. E aí esses dados serão jogados, esses pacotes serão jogados na rede. Então, como ele sabe o endereço de origem e o endereço de destino, eles podem seguir caminhos diferentes até chegar ao destino, mas vai chegar. Então eu não tenho a figura do estabelecimento de um circuito dedicado, eu tenho a figura do dado que é quebrado em vários pedaços. Cada um desses pedaços eles vão receber informações de endereçamento de origem, de endereçamento de destino, e esses pedaços, que são os pacotes, serão jogados na rede. Quando eles serão jogados na rede, eles podem seguir caminhos diferentes até o determinado destino. E com isso eu consigo ter uma multiplexação do meu meio de transmissão, ou seja, eu posso ter vários dispositivos transmitindo no mesmo meio de transmissão, que eu não vou ter problema. Se um parar, aquele circuito não fica dedicado, sendo desperdiçado. Então essa é a questão da comutação de pacotes, e hoje basicamente a internet ela trabalha com esse conceito da comutação de pacotes. Então a gente tem redes escaláveis e elas podem estar crescendo. Aqui falando um pouco sobre a questão do QoS, onde eu posso ter uma determinada prioridade em cima de um determinado tipo de tráfego, e aí eu que vou fazer essa configuração, eu que vou fazer essa implementação dentro da minha própria rede, a nível das minhas configurações internas lá. Então eu posso priorizar alguma coisa que for urgente, eu posso diminuir a prioridade daquilo que não é urgente. Então eu tenho dentro da minha empresa alguém assistindo filme online. É óbvio que isso não precisa ter uma prioridade quando eu tenho um download de um determinado arquivo. Então eu consigo, em cima do tipo da aplicação que está sendo rodada naquele momento, dar uma prioridade maior para um ou diminuir a prioridade de algum outro. Isso é quando eu trabalho essa implementação de QoS dentro da minha empresa. Segurança, fundamental dentro de qualquer rede. Hoje, quando a gente planeja uma rede, eu tenho que pensar em medidas para evitar crimes, medidas para evitar fraude, e medidas para evitar que meu concorrente me espione, que alguém roube minha identidade. Então o que eu preciso ter uma implementação da minha rede, da minha política de segurança, né? Eu tenho que ter um sistema de firewall, que é o equipamento que vai filtrar o dado que está trafegando ali, ele que vai dizer o que pode, o que não pode sair ou entrar na medida de análise do dado. Eu tenho que ter políticas de acesso, eu tenho que definir o que pode ser feito, quem pode ser feito, quem é responsável por fazer. Então eu tenho que ter políticas de acesso do que pode ser acessado. E também tenho que ter alguma ferramenta para trabalhar a criptografia dos dados. Ou seja, eu não posso ter meu dado simplesmente trafegando como texto puro, porque ele pode ser interceptado em algum momento e alguém ter acesso àquela informação.
Então tudo isso eu tenho que ter um planejamento em cima da minha rede. Algumas tendências, isso aí já é uma realidade, na verdade, né? E a tendência é que se consolide cada vez mais, ou seja, traga seu próprio dispositivo. É bem comum hoje, você está indo numa aula, você já leva seu notebook. Você está indo em algum lugar para uma reunião, você vai levar o seu tablet, seu próprio telefone celular. Hoje é um dispositivo em que a gente utiliza diariamente no trabalho, na diversão. Então, onde eu vou, estou levando algum dispositivo que eu vou estar conectando na rede. Bem comum hoje a gente já tem ferramentas que permitem em que eu estou produzindo um determinado texto e eu e mais diversas outras pessoas acessando o mesmo texto para produzir um determinado conteúdo, videoconferência, a própria computação em nuvem hoje, ou seja, a gente trabalha tudo e está tudo praticamente sendo armazenado na própria internet, nos próprios servidores que estão disponibilizados e colocados na internet, ou em algumas empresas que provêem esse tipo de acesso, ou seja, a gente diz que isso está na nuvem. Um exemplo bem comum hoje, a gente tem quem tem e-mail do Gmail, a gente tem lá a figura do Google Drive, onde eu pego os meus arquivos e armazeno no Google Drive e eu consigo acessar de qualquer lugar. O Dropbox, aquele OneDrive da Microsoft. Então, são ferramentas que a gente já pode trabalhar da computação em nuvem, ou seja, eu estou disponibilizando todos os meus recursos na própria nuvem. Até desktops virtuais eu já tenho. Essa questão do traga seu próprio dispositivo, aonde a gente está indo, eu já estou levando meu dispositivo hoje para estar conectado. Colaboração online, ou seja, reuniões, produção de conteúdo, conferência, telefonia. Então tudo isso já trabalho de maneira colaborativa com outras pessoas. Comunicação por vídeo, hoje é fato, não tem como fugir mais disso. Eu quero telefonar para uma pessoa, hoje eu já tenho possibilidade de estar telefonando e visualizando a imagem daquela pessoa. Eu próprio posso utilizar aplicativos que me permitem fazer videoconferência ou visualizando a pessoa na minha tela. Então essa comunicação por vídeo hoje ela é o que está se consolidando. Daqui a pouco nem vai haver mais telefonema por voz somente. Tudo será utilizando videoconferência. Data centers, isso é uma estrutura comum. Geralmente é um local utilizado para que as empresas colocam vários computadores para poder fazer todo o armazenamento. Eu tenho ali implementações para evitar problemas de segurança, para evitar problemas de falhas. Então eu tenho servidores muitas vezes que são espelhados com outros servidores. E no caso da falha de os outros servidores assumem aquilo para poder continuar a prover aquele determinado serviço, aquele determinado arquivo. São servidores de altíssima velocidade. Eu posso ter muitas vezes uma única máquina física rodando vários servidores. A gente chama disso de virtualização. Ou seja, eu tenho um único equipamento físico e nesse equipamento físico eu tenho lá um software rodando e esse software permite com que eu crie vários outros servidores. Isso permite uma exploração muito melhor do equipamento físico, do poder de processamento daquele equipamento. Uma vez que eu tenho alguns servidores que utilizam pouco poder de processamento e outros servidores que utilizam um pouco mais. E aí, para eu não ter uma única máquina que fica muitas vezes sendo desperdiçada, eu consigo trabalhar essa questão da virtualização de servidores. Sistemas redundantes de armazenamentos, ou seja, hoje eu tenho ter dispositivos de armazenamento em que fazem também replicação dos dados, em que se um der problema o outro vai assumir. Fontes redundantes, ou seja, a própria alimentação elétrica, eu preciso ter alguma implementação de redundância. Controle ambiental, ou seja, esse data center ele tem que estar numa temperatura para evitar o aquecimento dos equipamentos. A própria implementação de segurança, tanto a segurança física quanto a segurança lógica desse data center. Eu preciso ter também algum tipo de planejamento. Então isso tudo é muito comum dentro dos data centers. Então hoje você tem empresas que provêm o serviço de data center para outras empresas. Então existem casos de determinados negócios, eles nem investirem mais na infraestrutura de TI própria para armazenamento de dados. Eles contratam empresas terceirizadas e a partir daquele momento todos os dados da empresa serão armazenados numa empresa terceirizada que tem que me prover todo esse tipo de serviço que a gente acabou de falar aqui. Rede Powerline, também chamado de PLC, adaptadores PLC. Imagina que eu tenho em algum momento da minha casa um local onde eu preciso ter um ponto de internet, mas a rede sem fio não chega e eu não tenho condições de passar um cabo. Então eu posso utilizar um adaptador PLC, que é chamado Powerline. Esse adaptador ele se conecta no meu roteador sem fio, no meu roteador onde está chegando a minha internet, e através da rede elétrica
ele transmite o dado. Então ele estabelece um enlace de comunicação de dados em cima da rede elétrica. Então isso é o que a gente chama de PLC, adaptadores Powerline. Eu mesmo já fiz testes com adaptadores PLCs e funcionam bem. Você consegue atingir taxas de transmissão em torno de 500 megabits por segundo, 300 megabits por segundo. Óbvio que para que haja essa comunicação, os dois pontos precisam estar numa mesma fase da rede elétrica. Então aqui no desenho eu tenho um adaptador PLC ligando numa mesma fase, e com isso eu estou levando a rede de dados através da rede elétrica aos meus dispositivos. E aí quando eu chego numa tomada, eu conecto o adaptador PLC ali, e dali sai um cabo para o dispositivo que eu preciso. Aqui é o meu roteador, então do meu roteador sai um cabo para o adaptador PLC, que está conectado próximo a ele, e ele vai prover o serviço de dados para os outros adaptadores PLCs que estiverem conectados na rede elétrica da minha casa. Eu preciso, no momento da instalação, fazer o que a gente chama de pareamento, ou seja, eu preciso gerar uma paridade entre os adaptadores que estão conectados naquela fase. Nem é tanto objeto desse curso aqui, mas é só para falar um pouquinho sobre redes PLC. Então vale muito a pena no momento em que você tem uma certa dificuldade de rede sem fio ou de passar um cabo, você utilizar adaptador PLC para levar a rede de dados através da rede elétrica. Banda larga sem fio, hoje também é extremamente comum. Eu já tenho hotspots sendo colocados pela cidade, as empresas estão utilizando, as próprias empresas de telefonia hoje já provém isso, ou seja, eu tenho antenas espalhadas pela cidade que estão permitindo o acesso de rede de banda larga através de conexões sem fio. Então a gente contrata um determinado serviço, e onde eu estiver tendo sinal, eu estou conseguindo me conectar na minha rede da internet. Segurança, mais uma vez eu preciso me precaver sobre isso. Até na minha própria residência eu tenho que ter precauções para que eu não tenha ameaças externas entrando na minha rede. Então eu tenho que ter todo um cuidado com a implementação de segurança da minha rede no negócio e até mesmo na minha casa, porque a cada dia que passa, o aumento a essa tendência de invasão, a tentativa de roubo, a tentativa de cometer crimes pela internet é maior. E dentro dessas ameaças a gente tem vírus, worms, cavalos de Troia, spyware, eu tenho ataques o tempo todo, eu tenho hackers, eu tenho ataques de negação de serviço, que são aqueles ataques que tentam derrubar determinadas aplicações que estão rodando na internet, ataques como o DDoS, que a gente chama de negação de serviço, ou o DDoS, que é a negação de serviço distribuída, ou seja, eu tenho vários equipamentos, vários pontos através da internet fazendo uma tentativa de acesso a um determinado ponto, e aí até que aquele serviço, que aquele aplicativo saia do ar. Então eu tenho que ter todo esse tipo de cuidado, que isso tudo é o que está na rede, A internet é um negócio legal, todo mundo utiliza, mas as ameaças também são constantes e crescem a cada dia mais. E para evitar esse tipo de ameaça, eu tenho que me precaver com a utilização de antivírus, anti-spyware, eu tenho que utilizar firewall, eu tenho que ter dentro das implementações dos meus roteadores listas de controle de acesso, o que vai poder acessar, o que não pode acessar, quem pode acessar, quem não pode acessar. Eu posso ter sistema de prevenção, que a gente chama de IPS, eu posso ter as próprias VPNs, na medida em que eu preciso conectar filiais distantes, preciso conectar a minha casa com a casa de um amigo meu, então eu consigo implementar uma VPN sobre a própria internet. A VPN ela estabelece um túnel que provê uma certa segurança através de criptografia para o tráfego daqueles dados. Então eu tenho algumas soluções de segurança para evitar os problemas de segurança que a gente tem. E a arquitetura de redes da Cisco, já agora dando um foco aqui do marketing, ela trabalha tudo isso. Então a gente trabalha com a colaboração, ela trabalha com a questão do data center, a virtualização, e é óbvio, tudo isso para prover uma rede sem fronteiras. E com isso a gente vai encerrando aqui o curso do capítulo 1 do CCNA RS, só falando aqui mais um pouquinho a nível da carreira da Cisco, quando a pirâmide que você consegue seguir. Essa aqui é o CCNA, que a gente está começando a trabalhar, é o primeiro curso do CCNA, é o capítulo 1, para você ter a formação do CCNA são 4 cursos,
e você vai subindo na pirâmide até chegar ao topo de arquiteto de redes da Cisco. Vale a pena. E um grande abraço e até a próxima.